E isso se relaciona diretamente com a forma com a qual esses três grupos, né, os dois países e a União Europeia, patrocinaram a ideia de uma nova ordem informacional, com quebra completa de barreiras ao tráfego de dados de um país para o outro como elemento indissociável da globalização neoliberal, e acabaram encontrando a resistência dos países do Sul na construção de uma nova ordem informacional e comunicacional. E foi por isso que a gente acabou tendo a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, para resistir a essa ideia de que criar uma ordem informacional para o século XXI se resume simplesmente a liberar fluxos de dados que habilitam que as duas empresas operem espalhadas pelo mundo na lógica do multinacionalismo. Então, sim, de novo, é basicamente esse tipo de realidade estrutural que ainda hoje a gente está pagando preço por a gente não ter participado do processo de governança da tecnologia há 20 anos atrás, e talvez por conta do caráter incipiente da nossa integração regional, a ponto de a gente não ter participado da mesa de divisão desse escrutínio, né? Isso diz respeito exatamente ao que o Alexandre trouxe para a mesa. É muito mais difícil a gente botar quando a gente coloca a China na equação, porque a maior exportadora do mundo de peças e dispositivos computacionais do mundo é a China, em termos de hardware. Quantos de vocês aqui usam o WhatsApp? Não tem, não? Olha isso, não precisa ter vergonha, né? Quantos de vocês usam o WeChat? O WeChat é uma coisa análoga ao WhatsApp, que é desenvolvida pelo governo chinês. Quantos de vocês já compraram alguma coisa pela Amazon? Ok, algumas pessoas. Quantos de vocês compraram alguma coisa pelo Alibaba? Então, eu quero dizer o seguinte, é possível apontar para cada grande empresa do setor, dos diferentes setores do ecossistema digital dos Estados Unidos, uma grande contraparte da China, nesse caso. O que a gente ainda precisa ver é uma maior ocupação de engenheiros nos processos de desenvolvimento de protocolos, mas a gente tem uma dificuldade de precisar se eles participam mais ou menos por uma necessidade de criação da internet de futura geração que eles já desenvolvem dentro do país e focam os esforços nisso, ou basicamente porque eles ainda não conseguiram ter o mesmo tipo de capacidade de influenciar o processo de desenvolvimento de protocolos que a academia e os pesquisadores dos Estados Unidos têm. Mas eu acho que essas são as duas pontas. Qual é a diferença em termos dos serviços como o WhatsApp e o WeChat? Talvez é o nível de espalhamento por países do mundo, mas em termos de escala, o número de usuários de internet na China supera quase 3 vezes o número de usuários nos Estados Unidos, por assim dizer. O número de usuários da China, ele acaba dando a mesma massa crítica para esses serviços no território e progressivamente cada vez mais por uma abertura ao diálogo no âmbito dos diferentes fóruns especializados, que talvez revele para a gente uma reversão dessa simetria. O Alexandre conhece melhor do que eu isso. A dinâmica é esmagadora quando a gente trata do mercado de nomes de domínio na internet. Certo? A gente tem hoje em torno de mais ou menos 1000 nomes de domínio, com coisas como .com, .org, .br, que é o nome de país, reservado para país, .ar, reservado para Argentina, mas na parte dos genéricos que a gente chama, a gente tem um mercado. Cada vez mais esse mercado tem crescido. Uma das discussões é sobre se a gente precisa ou não ter um ponto gay na internet. Se a gente precisa ter um ponto Amazon na internet. Bom, eu trago isso para dizer o seguinte, nesse mercado que quase ninguém conhece, que é uma das possibilidades de inserção na economia da internet, 85%, 90% das empresas que operam são empresas ainda vinculadas à jurisdição dos Estados Unidos. Quem que é o ponto Amazon? A Amazon, porque ela quer vender livros, ponto Amazon, ela quer vender DVDs, ponto Amazon. Quem resistiu a isso? O movimento do Brasil, do governo brasileiro, no primeiro momento. A Amazon continua vindo com isso, de tentar o ponto Amazon. Hoje a questão está na alçada da Organização de Cooperação do Tratado
Tratado Amazônico. E teoricamente a Amazon acha razoável que uma única empresa possa ter um nome na internet global que represente os seus produtos, a sua marca, em detrimento de populações locais que superam em vários níveis o escopo e o alcance da empresa. Então é muito difícil que a gente precise, talvez com uma análise mais macroeconômica, e a favor de quem a balança opera nesse sentido. Mas é muito difícil que a gente afaste os Estados Unidos desse ponto, Alexandre, por uma coisa muito simples, né? A matriz do intelectual, as narrativas são todas controladas por uma dinâmica bastante pós-neoliberal, ou neoliberal ficou louco, ou neoliberal excessiva, de que não há espaço para governos nacionais e não há nenhum espaço para organizações intergovernamentais participarem das decisões que tenham influência em políticas públicas, mesmo que sejam eminentemente técnicas, como tu criar uma linha na planilha dos nomes dizendo ponto Amazon sim, ponto Amazon não. Essa é uma ideia. Eu acho que... Qual é? Ponto Mercosul. Eu tenho que verificar se ninguém propôs, mas eu acho que não é uma boa ideia. Custa só $185 mil para se candidatar a ter um ponto Mercosul. A União Europeia é ponto .org ou sigla União Europeia? Ponto EU. EU mesmo. Exato, um ponto EU, porque não tem um ponto Mercosul. Eu tenho minhas opiniões pessoais, não posso expressar a respeito disso na frente do microfone. Eu tive uma questão pontual, só que saiu com o domínio.tche. Isso é bacana. .tche.br Um domínio muito bem conceituado. Eu não sei se o ponto .tche está ativo ainda. Ele está, não é? Panorama Internacional. .tche.br. O ponto .br agradece. Eu já vou chegar na questão do comércio eletrônico. Vejam bem, o ponto .tche é ponto bar. O ponto .tche é um legado dos acadêmicos da URGS no processo de desenvolvimento da internet no Brasil. Vocês devem ser velhos o suficiente para lembrarem do servidor de e-mail da URGS, que era Vortex. Vortex é um nome dos 4 computadores iniciais que estruturaram uma rede de dados em todo o Brasil. A gente tinha o futuro é Vortex. A gente tinha alguma coisa na FAPESP, a gente tinha o Clotus. O Clotus, que era a gestão dos nomes e tudo mais, e Clotus é quem costura a mitologia grega e tudo mais. E aí tem toda uma narrativa de por que a gente tinha o Clotus, que era o que costura todos os demais computadores, e o Vortex aqui na URGS, que é o que onde as coisas se perdem. Mas enfim, foi uma professora mulher, diga-se de passagem, provavelmente a primeira pesquisadora a estudar comunicação de dados no Brasil com financiamento no exterior e tudo mais. Liane Capitaroco, eu acho que ela cuida do CPD aqui da URGS. Mas o ponto .tche ele foi justamente por isso, para identificar esse conjunto de computadores que são uma espécie de, como eu posso dizer, computadores que estão integrados ao Vortex. Então, eram os computadores dentro do Vortex, e lá na planilha do ponto .br o ponto .tche está lá. O ponto .br tem muitas outras coisas que vocês não conhecem, por exemplo, sociólogos podem ter o seu ponto .slg, ponto .br, coisas do gênero. Mas a massa crítica é o .com.br, nesse sentido. A diferença entre um .com e um .com.br é o fato de que o .com sozinho é análogo ao .br. Os nomes eles sempre se leem no final, para o início, etc. Mas o .tche é o ponto mais legal mesmo. A gente tem o ponto Itaú agora, que foi aberto, e tem o ponto Rio, para que vocês possam curtir praias, ponto Rio, coisas do gênero. Eles disputaram o processo gerenciado pela ICANN a partir de 2013 e ganharam isso. Mas parece uma cartela, né? Tem um diplomata acadêmico famoso, que é digital.org.br. Não está conseguindo isso, né? Ele deve ter... Paulo, ele também não ganha uma. Basicamente é o seguinte, ele deve ter algum tipo de CNPJ de organização, uma ONG ou algo do gênero. Foi para a empresa individual. Então, aí ele foi lá e mostrou que tem uma ONG, e a ONG pode ser, digamos, sei lá, Greenpeace,
e a Greenpeace Brasil, por ser uma ONG no Brasil e ter um CNPJ de uma ONG no Brasil, pode registrar o mesmo nome, pauloalberto.org.br. E esse é um dos grandes conflitos atuais em que celebridades, por exemplo, estão brigando pelos nomes que pessoas registram delas. Assim, não posso falar nomes porque isso é proibido para a gente, mas tem celebridade brigando com o .br hoje porque, afinal de contas, o .br não controlou previamente a possibilidade do uso e a combinação dos 127 algarismos do alfabeto latino que podem ser empregados para criar um nome na internet. Isso tem relação direta com o multilingualismo. Toda a internet foi pensada para falantes do alfabeto latino. A maioria dos usuários não fala como língua materna línguas que utilizam o alfabeto latino como sendo... Agora, as denominações novas tem bastante coisa, né? Os protocolos já permitem essa situação e o .br está brigando contra o .bl da Bulgária, porque em cirílico ele fica muito parecido com o .br, mas já disseram que não tem confusão entre as pessoas e tal. Enfim, confusão tremenda. Mas essa é uma questão bastante sensível, de que seria muito mais fácil que os serviços de comércio eletrônico brasileiros fossem consumidos por falantes de português. Mas isso remete a gente ao caso da Amazon, que depois de muitos anos se deu conta de que para ampliar os seus negócios ela precisaria atingir públicos que não fossem os falantes de inglês. E o próprio Alibaba, que entrou no Brasil e fez todo um esforço de traduzir isso. Então, a questão do multilingualismo e de como tu garante, ao mesmo tempo, interoperação entre os sistemas que falam e são estruturados em línguas diferentes, não linguagens de programação, mas línguas, idiomas diferentes, e garantir a tradução correta das coisas, tanto de forma automatizada quanto de forma manual. Sim, talvez essa seja uma das características que possam implementar o comércio eletrônico na região. Mas eu queria só puxar uma coisa anterior da pergunta que o senhor direcionou ao próprio professor André. Será que a gente já nos esgotou que a gente tem aqui no Mercosul em relação à nossa base produtiva? Será que a gente realmente tem como ampliar? Quando a gente considera as possibilidades, o tipo de consumo característico do comércio eletrônico, por exemplo, quando a gente tem uma demanda crescente por produtos e serviços de tecnologia, de informação que não são necessariamente comércio, mas desenvolvimento de software, desenvolvimento de plataformas e tudo mais, tem um grande espaço de ampliação da atividade econômica do Brasil, seja em relação ao Mercosul, seja em relação a todo o restante do planeta. A questão eu nem concordo com a linha epistemológica que a CEPAL tem adotado nos últimos anos, mas esse eu acho que é o único ponto com o qual eu concordo. Eles dizem que a integração regional e a implementação de tecnologia na integração regional ela precisa partir do pressuposto de que a gente não quer criar aqui na região uma internet de consumo, para que a gente habilite as nossas populações, as nossas empresas e ao setor público a consumirem tecnologia exógena ao que a gente é capaz de produzir aqui. No processo de integração e de cooperação ELAC, a grande diretriz é de transformar isso tudo e de fazer com que a gente tenha uma experiência de internet do consumo e da produção. Eu acho que é basicamente por isso que o Ministério da Ciência e Tecnologia há algum tempo vem investindo no programa de startups ou alguma coisa assim para desenvolver sistemas de software e produtos de software que possam ser agregados à produção do setor privado, mas também à produção do setor público. E aí é que a gente chega na experiência francesa com o Intel e nessa tradição, como a gente vence essas diferentes tradições. A gente até 20 ou 25 anos atrás, a gente não tinha a tradição de eleger os nossos representantes de forma direta e a gente está aos trancos e barrancos se acostumando a ter que conviver com a institucionalidade democrática. Não é um bom dia para a gente, inclusive, falar sobre isso. Ontem foi feio. Mas, da mesma forma que a gente não tem a tradição, por exemplo, não tinha a tradição de consumir a criação de... Em inglês, essa palavra é profiling, eu não sei como é que se fala, mas é aquela noção que existe nos Estados Unidos, por exemplo, desde o século XVIII,
de os caras pegarem e empresas compilarem dados de todo tipo de uma mesma pessoa, desde o tamanho do pé até o endereço do CEP, e conseguir gerar de forma manual correlações de dados que são úteis para venda para terceiros que queiram se aproveitar desses dados. Uma empresa de celular ligou para minha casa um dia para validar meus dados do cadastro e perguntou qual é o nome da minha afiliada. E o nome da minha afiliada apareceu uma ou duas vezes no meu Instagram. Então, na prática, essa noção de que essas tradições europeias de comprar coisas à distância, dos Estados Unidos, de gerar inteligência em negócios a partir de agregação de bases de dados, são coisas que podem, só para terminar, sim, serem importadas, e aí a gente pode passar a se inserir quando nos inserirmos no comércio exterior de empresas que estão de fora, ou a gente pode procurar desenvolver políticas públicas para criar as condições para que essas coisas floresçam aqui dentro. Acho que é mais frutífero para a gente que a gente pense em problematizar e traçar estratégias para desenvolver essas coisas aqui. Eu pelo menos ficaria mais seguro, porque segundo o Facebook, 55% da minha personalidade é feminina. Então, não sei como, mas é isso. E eles afirmam com 80% de certeza se eu vou cometer um atentado terrorista amanhã ou não. Então, esse tipo de coisa que gera oportunidade negocial para ele, que é relativamente simples em termos de desenvolvimento de software, pode ser fomentado e incentivado a partir de pesquisa e desenvolvimento. Espera-se que a gente consiga um dia chegar até isso. Pessoal, então, dado a nossa hora, acho que nós encerramos por aqui o evento de hoje. Agradecer